Olá, meu irmão, a paz do Senhor a todos que estão aí vendo esse vídeo. Deus abençoe você. Estamos aí na nossa segunda lição da revista da Escola Dominical. E vamos estar falando hoje acerca do único Deus verdadeiro e a criação. Sabemos que existem vários argumentos, várias vertentes de argumentos acerca da criação, e o autor da revista, ele deu aqui um resumo para que venhamos aí ter uma pequena noção acerca da obra da criação e de Deus. Claro que Deus não se estuda, né? Deus ele é incompreensível ao raciocínio humano, mas filósofos, pessoas, eles procuraram alguns argumentos, né, acerca da existência de Deus, e vamos estar aí aprendendo alguma coisa nessa aula, esse resumo para os irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Guerra, da cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. E muito bom ter você aqui no nosso canal. E assim, se inscreve, dá um joinha aí, se você curtir aí esse vídeo aí, foi interessante para o seu crescimento. Tô vendo ali um raio solar ali atrás na coluna. Vou tentar mexer um pouco aqui o celular para melhorar para os irmãos. Deixa eu botar aqui. Não, tem que botar para cá. Deixa eu tentar botar aqui. Tem feito frio, né, irmão? Esses dias. Eu acho que pode ser que dê uma melhorada. Nós não temos. Deixa eu botar aqui. Não, aqui é. Consigo tampar ele aqui. Aí dá uma melhorada, né? Então, meus amados, o texto áureo da lição, da segunda lição, diz o seguinte: E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus e único Senhor. A verdade prática: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. A leitura bíblica em classe, convido você para ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o texto da palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos irmãos, é interessante os irmãos saberem, falando acerca de Deus, que Deus é um ser pessoal. Deus tem personalidade, tá? E se Deus é um ser pessoal, ele possui intelecto, sensibilidade e vontade própria. Quando eu falo sobre Deus ter intelecto, significa que Deus é inteligente. Deus tem a faculdade de compreender as coisas. Quando eu falo sobre sensibilidade, Deus ele tem a faculdade de sentir as coisas, sentir e ter. Deus tem sentimento. E quando eu falo sobre vontade própria, eu quero falar que Deus ele tem sua vontade de querer. Então, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, assim como os anjos, tanto os anjos caídos
e tantos anjos que estão com permaneceu fiéis a Deus, e assim também o homem são ser pessoal, possui personalidade. Então Deus tem vontade. E aqui na introdução aqui da lição, é interessante aqui os irmãos saberem, diz assim um texto, a doutrina de Deus é vasta, e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que é um abismo intransponível entre o criacionismo e evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Então aqui o autor está centralizando dentro da doutrina de Deus sobre o criacionismo e o evolucionismo, tá? Ou seja, a doutrina da criação e a doutrina da evolução, tá? Então ele coloca simplesmente na aula de hoje aqui isso, a doutrina da criação, tá? E evolução. Ou seja, Deus realmente criou tudo? Deus existe? Ou foi a criação, o surgimento das coisas foi através da evolução? Isso que o autor está aqui nessa introdução dando para a gente aqui o que a gente vai estar estudando, o que nós vamos estar aqui aprendendo dentro desta lição aqui. Então, quando a gente fala sobre o ato da criação, né, evidentemente vamos estar aqui entendendo que tem alguns argumentos até mais sobre, como ele falou, que o assunto é vasto, não tem como você, em uma aula, uma lição da Escola Bíblica Dominical, falar todos os argumentos. Quando você estudar separada a matéria, a doutrina de Deus, você vai entender um pouco mais não sobre assim Deus, mas sobre esses argumentos acerca de Deus. Então, aqui no primeiro ponto diz assim, o único Deus verdadeiro. Diz aqui, o Shema é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o que inicia o versículo que se tornou ao longo dos séculos a confissão da fé dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A cláusula final é o único Senhor. Também se traduz por o Senhor é um, conforme as versões em espanhola Reina Valera e judaica, conhecida no Brasil como a Bíblia hebraica. A tradução hebraica aqui permite ambas as traduções de acordo com a declaração de Jesus. Há um significado teológico importante porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas sim a ideia de existir um só Deus, de um Deus ser um só, de respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Então aqui o autor fala, aqui no tópicozinho embaixo aqui, fala sobre monoteísmo. O que é monoteísmo, irmãos? É a crença em um só Deus, tá? Politeísmo, o que é? É a crença em vários deuses. Nós cristãos somos monoteístas, cremos somente em um Deus, amém? Monoteísta. Existe três, tá? Vamos falar três religiões, né? Monoteísta no mundo. Aqui que o autor fala aqui embaixo, tá? Que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? O cristianismo, que somos nós, tem o judaísmo, que são os judeus que crêem somente em um Deus, e o islamismo. Só que dessas três, o islamismo, tá? Que são os muçulmanos, eles creem que o Alá é o Deus, é o único Deus dele, amém? Então, só que o Alá, tá? Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que a gente conhece, o Deus da Bíblia. Se você ler dentro da lição aqui, dentro da revista, você vai ver que o Alá, ele
ele é um deus da Meca pré-islâmica, tá? O deus de tribo. Então é o deus dos muçulmanos, tá? Que cada vez mais cresce no mundo, tá bom? Cresce bastante essa religião, o islamismo. Muito bem, no terceiro tópico diz que aqui fala sobre o monoteísmo judaico-cristão. Então Jesus não somente ratificou, ou seja, não somente confirmou esse monoteísmo, tá, judaico, que era do Antigo Testamento, como também afirmou que Deus Javé de Israel, tá, que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. Diz aqui, Jesus falou. Jesus falou. Aqui a gente lemos aqui Marcos 12, 29. E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Então, queridos irmãos, é o mesmo Deus. Então, o Deus que Jesus disse aqui, que afirma que Javé, tá? Afirma que Deus Javé de Israel. Deus Javé de Israel. É o mesmo Deus que revelou a humanidade. Ou seja, então todos os cristãos servem e devem servir e amar a Deus acima de todas as coisas. É o Deus de Israel, é o Deus do cristianismo, é o nosso Deus, é o Deus da igreja, o Deus criador, sustentador de todas as coisas. Então aqui o autor já inicia falando sobre o único Deus, tá? O único Deus. Podemos ter várias provas, tá? Pessoas que negam a existência desse Deus. Existem várias coisas, várias formas, tá? Da negação da existência de Deus. Uma das formas é o ateísmo. O ateísmo, irmão. O ateísmo, eles negam a existência de Deus. Então, dentro dessa classe aí do ateísmo, né, existe o ateu prático e o ateu teórico. O ateu prático é aquele camarada que vive sem Deus. O ateu prático é aquele camarada que ele vive no mundo, tá? Sem Deus, não sente falta de Deus e vai vivendo e não reconhece Deus, não reconhece, tá? Ou seja, ele vive de fato como Deus não existisse. Esse é o ateu prático. Agora, o ateu teórico já é uma classe mais intelectual. O ateu teórico, ele se baseia na sua negação de Deus, na sua negação. Ele prega e fala que não, Deus não existe, tá? Ele tenta provar que por vários meios, que alguns argumentos que não há Deus não existe, não há Deus. Então é um tipo de ateísmo, tá? O teórico, que são pessoas de um nível um pouco mais elevado, tá? Um pouco mais, assim, pessoas que estudam e tentam provar a não existência de Deus e acabam não encontrando realmente uma prova, porque sabemos que Deus, ele trabalha, tá, de uma forma muito, muito grande em nossos corações, tá? E até pela pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aí falar alguma coisa sobre isso. Muito bem, então, dentro desse ateu, dentro dessa classe do ateu, podemos ter aí várias coisas que surgem, vários pensamentos, vários argumentos, tá? Como agnosticismo e outros tais que o autor fala sobre agnosticismo aqui na frente aqui. Tem também, irmãos, o panteísmo, tá? O panteísmo fala que tudo é Deus, né? O universo é Deus, tudo é Deus, o homem é Deus, tudo é Deus, tudo é parte de Deus, tudo é parte do universo. Então, aquela religião lá da Índia, o hinduísmo, ele prega isso. Eles falam que tudo é Deus, né? Lá na Índia, se você for lá na Índia tem mais de 330 milhões de deuses. Mais de 330 milhões de deuses. Se você chegar lá e pregar mais um Deus, falar de Jesus, sabe o que eles vão falar?
Fala, para que outro Deus se tem tantos? O céu da Índia é colorido de tanto incenso que eles queimam. Adoração a Deus. Se você estiver passando dentro de um carro, uma vaca parar em frente do carro, eles saem do carro para adorar aquele animal, porque aquele animal é sagrado lá na Índia. Então o hinduísmo, né, está dentro dessa visão panteísta. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tem também o materialismo, né? O materialismo fala, declara que a única realidade é a matéria. O homem é apenas um animal, tá? O homem é apenas um animal, mas tudo é da matéria, tudo é realidade, a matéria. Tem também outra forma de negação de Deus também, o deísmo, tá? O deísmo até admite que Deus existe, mas ele rejeita a sua revelação à humanidade, porque para eles Deus não possui atributos morais e nem atributos intelectuais. São algumas coisas que posso falar para você no dia de hoje, tá bom? Para enriquecer a sua aula aí, da Escola Bíblica Dominical, que são alguns argumentos, provas da negação de Deus. Assim como também o ateu nega, né? Nega Deus, crê que Deus existe, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Tópico 2. O modelo criacionista, tá? O criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida resultado a um ato criador intencional. Essa cosmovisão, ou seja, o que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma de viver, a forma de ver o mundo, tá? De ver as coisas. Essa cosmovisão é encarada com suspeita porque a comunidade científica incrédula a considera uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica. Ou seja, que evidência empírica é essa? E o empírico é o conhecimento adquirido pelo dia a dia, é o conhecimento adquirido pela observação, tá? Então, o meio científico, tá? Eles tentam provar a existência do mundo, a criação do mundo, tenta provar a criação do mundo através da observação, tá? Através da observação. E não é por aí. Existem variações em ambas as propostas. Descoberta ao longo dos séculos confirma que causas inteligentes, empiricamente detectáveis, ou seja, foram observadas essas causas, são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente. Criacionismo e design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. A proposta é a metodologia de ambos, não são iguais, pois nem todo criacionista aceita a teoria do design inteligente e vice-versa. O modelo científico do design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus criou. Então o design inteligente fala, o mundo foi criado sim, mas eles tentam provar em laboratório, no meio científico, que houve essa criação. Mas nós, como criacionistas, cremos num ato de Deus, né? No princípio da criação. Deus criou do nada, o verbo bara, do nada Deus criou. Deus criou as coisas, do nada ele chegou e criou com a sua palavra. A ciência ela não consegue ali provar, tá? Por meio da ciência, o ato da criação de Deus. E tem também, tá, o modelo evolucionista, tá, que crê na evolução. É uma teoria, né, que sustentou aí por algum tempo, né, que o homem é uma teoria de Darwin, né, que o homem veio do macaco. Ou seja, existe aí algumas seitas heréticas que pregam o evolucionismo, que o homem primeiro veio do mineral
depois o homem veio do vegetal, depois o homem foi evoluindo, chegando até nesse momento de hoje. Mas isso é tudo, irmãos, argumentos, são todas teorias antibíblicas, tá? Deus criou as coisas, Deus criou tudo, houve um princípio. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 fala: e a terra veio a ser sem forma e vazia. Então a gente pode entender lá no livro de Gênesis que houve um princípio da criação, houve o início da criação, houve algo iniciou, tá? Então do versículo 1 ao versículo 2, podemos notar que tem uma diferença muito grande ali de tempo. A Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Amém. Depois a terra era sem forma e vazia. Opa, o que é isso? Deus não cria nada sem forma e vazia. Então no princípio criou Deus o céu e a terra veio a ser sem forma e vazia. Então esse verbo aí, veio a ser sem forma e vazia, houve o quê? Houve uma grande mudança aí. Houve um início, o início teve uma criação. Deus criou. Amém, Deus criou. Estava ali. Só que depois está dizendo que a terra veio a ser sem forma e vazia. Tornou-se sem forma e vazia. Então houve alguma coisa na terra que ela veio a ser sem forma e vazia. Alguns falam que foi a queda de Lúcifer, né? Que com essa queda morreu os dinossauros, tá? E houve essa grande catástrofe na terra. Alguns estudiosos dizem isso. Eu não sei, pode ser que sim, porque os dinossauros existiam no passado. Os dinossauros estavam aí. Então pode ser sim que dinossauros morreram nessa época aí, tá? Porque eu não creio que os dinossauros viveram com os homens aqui na terra. Então depois dessa destruição, essa forma vazia, teve a semana da recriação. Deus veio fazendo de novo a semana da recriação. Deus foi construindo de novo as coisas, haja luz, haja isso, haja aquilo, e foi criando e fechando com chave de ouro, tá? A criação do homem com a matéria já existente, com barro ali, Deus criou o homem. Então podemos ver, irmãos, que no ato da criação podemos ver o agir de Deus, a mão de Deus estendida e o poder de Deus, e além da misericórdia de Deus estendida ali. Eu quero ler para os irmãos aqui, eu trouxe aqui algo para os irmãos. No tópico 3 vai falar sobre criação. Eu quero passar para os irmãos aqui. Então na revista da Escola Dominical dos Irmãos, fala aí, a criação do universo, amém? Deus criou o universo do nada, tá? Do nada. Deus chamou ali, criou o universo do nada. Então, a palavra portuguesa criar, eu vou botar aqui para ler melhor para os irmãos, tá? Aqui uma coisa a mais para os irmãos aí. A palavra portuguesa criar vem do latim creare, que significa o quê? Produzir, gerar. A palavra tem seus sentidos filosóficos e teológicos em relação à origem do mundo, à origem do homem, à origem dos outros seres, tanto os físicos como espirituais. A maioria das religiões supõe que o mundo, conforme o conhecemos, foi produzido por alguma força cósmica ou divina, com base em um estado anterior. Esse estado anterior poderia ser o caos, embora com os elementos já existentes, inteiramente desorganizados. Como falei para você, a terra era sem forma e vazia. Veio a ser sem forma e vazia. Tá? Eu poderia... Historicamente falando, a criação refere-se àquele primeiro ato mediante o qual Deus, autoexistente, trouxe a existência que não tinha forma de existência independente. Em certo sentido, pois a criação torna-se uma subdoutrina da doutrina do próprio Deus, pois uma vez que algo existe além de Deus, já precisamos definir a natureza dessa existência em relação à sua origem, tanto no ponto de vista da responsabilidade, quanto do ângulo
do destino. É razoável pensar que se a criação teve começo em Deus, então também deverá continuar a encontrar cumprimento em Deus. O Novo Testamento define essa questão ao dizer que tudo foi criado pela parte de Deus, por Deus e para Deus, de tal maneira que em todos os estágios enfatiza-se a dependência da criação a Deus. Então, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36, enfatiza sobre esse mistério, tá? Da operação de Deus. Nota aí, tá? Romanos 11, 36. Tá bom, irmão? Deixa anotadinho aí, tá? Então, meus irmãos, sobre a questão da origem da criação, existe, como eu já falei para os irmãos, algumas visões, algumas cosmovisões, tá? Acerca da criação. Eu não vou estar aqui lendo para os irmãos, mas, como eu já falei, tem uma visão chamada eternidade da matéria. Alguma coisa que eu vou estar passando para os irmãos. Eternidade da matéria. São aqueles que aplicam a origem da vida conforme esboçado. Aqueles que explicam a origem da vida, que tiveram necessidade de postular a eternidade da matéria. Alguns filósofos que empregavam a teoria do ilozoísmo, ou seja, que a vida faz parte inerente da matéria, que emerge por meio de algum processo natural e que é um nome aplicado no conceito que acabamos de apresentar, cria a própria matéria eterna. Ou seja, aqui a eternidade da matéria fala que a matéria sempre existiu, que não foi criado por Deus. É uma das escolas, tá? Fala que a criação é um ato eterno de Deus. Tem outro pensamento aqui, é um ato eterno de Deus. Ou seja, Deus, ele teve o ato da criação, ele teve esse pensamento, foi uma coisa da sua eternidade passada, tá? Dentro do seu pensamento eterno. Então, irmãos, tem aqui o panteísmo que eu já falei para os irmãos, e mais algumas outras coisas acerca da criação, que não vai aqui, isso aqui é mais para poder estudar, quando estuda completamente a doutrina de Deus, e você tem aí um entendimento maior acerca de alguns pensamentos de homens e escolas também, falando acerca da criação, querendo provar o outro lado da criação, não crendo que o próprio Deus criou todas as coisas. Aqui na revista, tá, no tópico 3, diz assim: a criação do universo. A criação. Deus criou o universo do nada, chamado de criatio de ex nihilo, na teologia judaica revelada na Bíblia. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis é entendida à luz do contexto bíblico. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus o céu e a terra. O verbo hebraico que criou é bará, que eu já falei para os irmãos. Este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus. O Deus de Israel, ele nunca foi aplicado ao Deus estranho. É um termo próprio para referir-se à ação criadora de Deus, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Essa ideia, tá, do fiat divino, ou seja, do faça-se, é apoiada em toda a Bíblia. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Como Deus é um ser pessoal, ele tem intelecto, já falei para os irmãos, tem sensibilidade e tem vontade própria. Dentro da vontade própria de Deus, Deus trouxe à existência todas as coisas do nada. Amém? É isso que você tem que aprender, tá? A narrativa da criação em Gênesis, capítulo 1. No primeiro dia, Deus trouxe a existência da luz. No segundo, criou a expansão no firmamento. No terceiro, disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. A essa porção seca ele chamou de terra, e o ajuntamento das águas de mares. Ainda no terceiro dia, surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação. Os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, aparecem no quarto dia. As aves, os animais marinhos surgiram no quinto dia. Aqui já estamos falando sobre a semana da recriação. A criação do ser humano. A raça humana teve sua origem
em Deus, através de Adão. O ser humano foi criado no sexto dia como a coroa da toda a criação e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. A frase façamos um homem quer dizer vamos fazer o ser humano, pois o termo hebraico usado para homem é Adam. Adam significa o quê? Gênero humano. O ser humano criado por Deus se constitui em macho e fêmea. Esse ser humano recebeu diretamente de Deus o sopro nas suas narinas. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor que os anjos. Então esse aqui, irmão, tá, o autor da lição, ele vem falando alguns pensamentos, tá, que a ciência fala, que os cientistas dizem, que as pessoas falam, mas que no final ele vem aqui expondo aqui a Bíblia, falando sobre a criação. Então a criação, tá, a criação foi um ato do amor de Deus, tá, sobre a vontade de Deus, um plano, algo que já estava na sua mente, algo que Deus quis fazer e fez do nada, e depois recriou e criou o homem para que o homem viesse aí ter toda alegria, né? Todo gozo com o Senhor, e para que o homem viesse sempre adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então Deus ele tem toda a honra, toda a glória, todo louvor é dado ao Deus